Geminianos, seja bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva, não força nada na tua vida, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Virgem. Quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar deixando o seu like, o seu hype, vai me ajudar bastante a continuar crescendo este canal, a crescer a nossa família, fazer com que essa leitura ela possa chegar a mais pessoas também. E eu quero te lembrar, Virgem, que aqui abaixo na descrição você encontra as informações sobre nossos serviços e produtos. Aqui você tem o nosso guia de banhos energéticos, que é o que eu sempre estou indicando para você, para que você tenha autonomia ao cuidar da sua própria energia. Tem também as nossas formações para você que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante. Tem a nossa meditação guiada, tem o nosso guia do tarô, áudio, vídeo de reprogramação mental, calendário de fases lunares e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então, abrir sua leitura de hoje, Virgem, com o tarô do cigano. Por favor, espiritualidade da luz, povo cigano, o que Virgem precisa saber ao chegar aqui nesta leitura? Ok. A chuva, a casa, a vela, e as alianças. Interessante. Você vai ter, Virgem, uma clareza mental muito grande, tá? E aqui você verá o outro lado de uma situação no qual você ainda não tinha visto, e isso tem a ver com questão de parcerias na tua vida, tá? Aqui, alguns de vocês vão ver o outro lado de uma pessoa, tá? Através de uma clareza mental que você vai ter. É como se um véu ele estivesse sendo tirado da tua visão, né, vamos dizer assim, um véu simbólico, e você conseguisse enxergar o outro lado, ou de uma pessoa, ou de um acontecimento. Mas aqui, se tem um acontecimento, envolve uma pessoa, tá? Podemos estar falando aqui de relacionamento aí, numa base geral, mas também, ou principalmente, relacionamento afetivo, amoroso e amizades. E para outros aqui, questões de família. Então você pode aqui, pelos próximos dias, estar tendo uma clareza mental sobre um familiar seu, né, conviva você com ele ou não. Aqui, inclusive, fala de tratativas, né? Você pode perceber que uma pessoa ela tem, por exemplo, um lado tóxico, mediante algo que ela faz com você, uma maneira que ela se porta, só que parece que antes aqui você não via isso. É como se você tivesse anuviado, né? É o termo que eles estão usando aqui, não sei se existe essa palavra, né? Mas é o que veio aqui pra mim. É como se você estivesse anuviado, você visse somente um lado de uma pessoa, ou um lado de uma história. E aí, com essa clareza mental que você vai ter, você vai conseguir enxergar o outro lado, tá? Só que é importante você saber, Virgem, que isso parte de você. Então pode significar que aquilo sempre esteve ali, mas você não conseguia enxergar, você não conseguia ver, tá? E eu boto entre aspas aqui porque esse enxergar aqui, ele é muito mais para o lado de uma questão consciencial, né? Que aí podemos falar até do terceiro olho aqui, porque você pode estar diante de uma situação, dependendo da consciência que você tem, você não vai interpretá-la da mesma maneira de uma outra pessoa, né? Porque cada um está num nível de consciência diferente e tudo bem. Então aqui é sobre você, sobre o seu tempo e sobre o seu progresso. Significa que agora, ou quando isso aqui acontecer, você tem a consciência para enxergar. Ah, fulano, Leonardo sempre falou tal coisa pra mim, mas eu entendi de uma maneira. Agora eu entendo de outra e eu estou percebendo que a pessoa, ela é tóxica. Ou estou percebendo que a pessoa, ela na verdade estava me prejudicando ao invés de me ajudar, só que antes eu não via isso. Por quê? Porque eu não tinha preparo, porque eu não tinha consciência, a mente. Não é nenhuma questão aqui de conhecimento, tá? Conhecimento de matéria, né? De estudo aqui que eu estou falando, não. É uma questão de experiência e de consciência mesmo. Alguns aqui podem ter aí pelos próximos dias a abertura do terceiro olho e você vendo, né, exatamente o que eles estão falando aqui. Alguns aqui também, tá? Veja onde você está nessa leitura, porque aqui tem muita informação, então nem tudo é para a mesma pessoa, né? Ou para alguém pode até ser, mas alguns aqui eu vejo que você está vendo uma pessoa de maneira diferente no sentido de ver que você poderia ter algo a mais com essa pessoa além do que você tem. Exemplo, você tem hoje uma amizade. É como se você passasse a olhar a pessoa de uma maneira amorosa, afetiva amorosa. E não somente afetiva no sentido da amizade que você tem com a pessoa. Por quê? Porque agora o teu olhar, a tua energia está trabalhada para que você possa ver dessa forma.
E parece que esse alguém aqui também vê você desse jeito. Porque nesse caso de quem tá vendo, existe uma reciprocidade, tá? Não é aqui nada platônico, não é nada ilusório, tá? Não é algo que a tua mente ela está criando aqui. É algo que é verdadeiro e do outro lado também tem uma certa reciprocidade para quem é questão de relacionamento. E eu até ousaria dizer uma coisa, né, que eles estão passando aqui, que é o quê? Para alguns aqui, essa pessoa, ela já te enxerga dessa maneira e você não enxergava ela assim, tá? Pode ser que ela até já te falou, já demonstrou interesse. É como se agora você percebesse que, olha, realmente vale a pena apostar aí nessa pessoa. Essa pessoa é interessante, essa pessoa tem qualidades condizentes aí com o que eu estou procurando, eu acho que eu vou investir, né? Aqui você pensando dessa maneira. E se não é você, virgem, é a outra pessoa. Porque aí nesse caso aqui a leitura ela pode estar espelhada, tá? Ela pode estar espelhada e tem alguém aqui vendo você de uma outra maneira. E aí não é sobre positivo ou negativo, que pode ser que você também estava prejudicando alguém, mas a pessoa não via dessa forma porque você fazia de uma maneira sorrateira, né? Sabe, por exemplo, o passivo-agressivo? Pode falar sobre isso aqui, tá? Alguém, né, agindo dessa maneira com você, ou você agir assim com alguém, e essa pessoa, esse outro lado, seja você ou, né, a outra pessoa, vai perceber. Ah, fulano é passivo-agressivo comigo, então essas brincadeirinhas, né, essas coisas aí que o fulano faz, na verdade não é brincadeira. Na verdade tem aí o seu tom de verdade, o seu tom de seriedade, eu vou ter que mudar a minha atitude com essa pessoa, ou vou passar a ser aqui uma pessoa mais, incisiva, né? Estabelecer limites para com o outro aqui, tá? Então, assim, veja aonde você está na leitura, tá? Veja quem é você aqui, porque é uma leitura que ela pode estar espelhada, tá? Clarifica para mim a casa, por favor. A cruz. Eu perguntei, virgem, pedi, né, para clarificar a casa aqui, porque eu queria entender de onde é que vem, né, essa clareza que você está tendo agora. E realmente, olha, é do seu processo de evolução, que é a cruz aqui. A cruz, ela fala do teu caminho de vida, né, da tua jornada, dos teus desafios, aprendizados também. Então, você vem, né, do seu próprio período, do seu próprio processo, na verdade, passando aí pelas suas transformações, né, o Xumaré, forte aqui na sua leitura, Nanã também. E agora, né, você chega em um estado de consciência que você pode enxergar o que você está enxergando aqui. Você está vendo o outro lado da moeda, o outro lado da história. A sua leitura, no oculto dela, tem uma questão assim, tá? Tem um sentimento, uma questão que eu vejo e sinto aqui que é assim. É como se o que você vai ver, você entende que não é tão ruim assim, porque aqui para alguns tinha uma ideia de que algo era negativo. E não é. Agora para outros tinha uma ideia de que algo era positivo ou alguém e não é. Mas para a maioria é como se você pensasse que algo era negativo. Exemplo, né? Essa pessoa não é pra mim, não tem nada a ver, não quero saber, né? A pessoa tem interesse em mim e tudo, agradeço, mas eu não quero. E aí agora você está mudando aqui o pensamento. Porque você conheceu melhor também a pessoa, né? Porque você trabalhou a tua visão, porque você evoluiu. Ó, 10 de copas aqui, né? Alguns vão ver que realmente existe futuro com essa pessoa ou nessa questão. Aqui pode ter uma ideia, tá? De que você ficaria pouco tempo em algum lugar e você vai perceber que não. Na verdade, você vai ficar mais tempo nesse lugar. Porque esse lugar ele é bom pra você, ele faz bem pra você. Isso pode ter a ver com uma casa, né? Aluguei uma casa, mas acho que eu vou ficar aqui, não sei, 6 meses, né? E aí você percebe que você vai ficar 2, 3 anos na casa, que a casa é muito boa, que você gostou, né? Do bairro, da cidade, do ambiente, dos vizinhos aqui. Vamos aqui ver o que mais, Virgem, com o Vintage Tarot. E aí, Virgem, o que mais aqui? A Imperatriz. Ó, Valete de Espadas Esse valete de espadas aqui, ele é exatamente essa questão que você está vendo, tá? Porque havia aqui uma questão de superficialidade.
Alguns aqui estavam vendo somente a capa do livro, mesmo que você já tivesse aberto o livro antes. É o que eu falei, né? É como se você, mesmo tendo contato com a pessoa já há muito tempo, com a situação, com o contexto, você só via uma parte da história, uma parte da pessoa, porque você não tinha a consciência que você tem hoje. E mesmo você tendo acesso ao livro completo, é como se você tivesse folheado o livro e realmente contestado até um certo ponto de que realmente a história do livro é o que está na capa, então não vou nem ler, vou fechar e vida que segue. Só que aqui num belo de um dia você começa a entender melhor a história desse livro aqui. E aí você volta e lê o livro, né? Página por página, vê e entende que é uma história interessante e resolve o quê? Apostar, continuar lendo, tá? Simbolicamente para você entender. Porque você chegou em um estado diferente de consciência. A Imperatriz, né, ela é a integração de todas as rainhas do tarô. Então aqui tem muita questão de você ter trabalhado o seu lado feminino, a sua energia feminina, né? Exatamente o Sol, que é o que a gente acabou de falar. A clareza que você não tinha. É importante você entender, Virgem, que esse lado, tá, que você vai ver, ele é realmente material, tá? Confirmando, Rei de Ouros aqui. Ele é material, então não é uma coisa assim espiritual, sutil, né? Eu acho que é tal coisa, que eu entendi dessa forma. Não, aqui realmente é na matéria, tá? É vindo ali todo o download necessário para você e na tua cabeça, apesar de estarmos falando aqui de consciência, no teu cérebro, havendo esse processamento e você entendendo na matéria. Eles querem que você saiba disso também, tá? Então aqui você vai juntar Lé com Cré e vai compreender na tua cabeça que, é tal coisa, tal pessoa, realmente tem esse outro lado que antes eu não tinha visto, nessa casa é boa, eu vou ficar aqui mesmo. Esse familiar é tóxico, sim, essa pessoa é passiva-agressiva, essa pessoa é narcisista e eu não via. Então aqui você vai ter o entendimento. Aqui pode até ter uma questão de você unir conhecimento que você adquiriu na matéria com o teu processo de evolução. E aí você ter essa grandiosa clareza. Quem é que esconde o Sol, né? Aqui eu diria que, inclusive, assim, é algo que vai acontecer, tá? Não é uma coisa aqui que você poderia impedir. É algo que vai acontecer porque tem a ver com a tua evolução. Então é consequência do teu trabalho interno aí. E externo também, né? Rei de Copas. E aí? Cinco de Copas. Eles já haviam falado, Virgem, mas aqui o tarô ele está exemplificando, né? Confirmando os amantes aqui. Alguns aqui não iriam apostar em uma pessoa e você vai dar uma chance para esse alguém devido a um outro lado que você está vendo dessa pessoa. E alguns aqui, o que você está vendo, eu vou até adiantar, que eles estão passando, tá? Você está vendo que é uma pessoa amorosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa confiável, é uma pessoa amiga, tá? Coisas aqui, vamos dizer assim, características ou qualidades, né, se você quiser chamar assim, que você procurava em alguém. Só que parece que antes você não via essa pessoa dessa maneira. E agora você vê. E aí você entende, que é uma possível conexão que você pode levar adiante na tua vida. Só que parece que antes aqui você não via isso. É como se antes aqui, para quem tem a ver com essa questão, né, da pessoa aqui, que seria esse Rei de Copas, você via a pessoa como uma pessoa chata, melosa, né, dramática, grudenta. E na verdade era muito mais sobre a sua percepção sobre essa pessoa do que sobre a própria pessoa, tá? Até porque a maneira que a gente vê os outros é muito mais sobre nós do que sobre os outros. E talvez a pessoa ela até seja parte, né, do que você via sim, mas o outro lado aqui você não via. 3 de espadas. Por quê? 10 de copas. Alguns aqui, Virgem, realmente o que você está vendo pode ser mais aí para o lado, vamos dizer assim, desafiador, né? Porque alguns aqui estão vendo também que uma pessoa não é quem você pensava ser.
Alguns aqui, aí já é o contrário, tá? Por isso que eu falei, veja onde você está na leitura e quem é você. 3 de espadas com 10 de copas invertido. Alguns aqui vão ver que uma relação não tem futuro. E você só via que tinha, né? E na verdade não tem. Na verdade, ó, é o fim de um ciclo aqui. Aqui pode ocorrer, tá? A finalização de um relacionamento para alguns aí, quando você enxergar o outro lado da pessoa. Por quê? Você está enxergando a pessoa de maneira completa agora. É isso aqui que eles estão falando pra você. Você só enxergava um lado. Toda história tem 2 lados, né? Não é isso que você ouve falar, realmente é verdade, né? Então aqui você via um lado da história, o outro lado você não via. Quando você vê o outro lado, você vai enxergar a história completa. E aí você que vai decidir se você vai querer ou não permanecer na história, na pessoa, na relação, na amizade, né? Na casa, na família. Alguns aqui podem, por exemplo, ver, essa casa é muito boa, mas a casa tem um problema que eu descobri agora. E aí você vê a casa de forma completa, o positivo e o negativo da casa, e você decide o que é que você vai fazer. Então, para alguns aqui tem um lado, sim, que ele é um lado aí mais desafiador. E é um lado também que ele pode mostrar, dar a entender, né, para você que algo não tem futuro, sendo que você pode ter pensado que teria. Ou até planejado aqui para alguns, tá? Eu vou casar com essa pessoa. E aí eu descubro que a pessoa não quer casar. Tipo, nunca na vida, né? Como que eu vou ficar com uma pessoa que não quer casar se eu quero casar? Se essa é a minha maior meta dentro de um relacionamento, né? Me estabilizar com uma pessoa, casar com a pessoa. Aí no belo de um dia eu descubro que a pessoa nunca quis casar. Ó, a torre, que aí é o que seria ocasionado aqui, tá? Mas a torre também, o que ela representa, né, para você que de repente está vendo aqui um lado mais positivo, né, da história, da pessoa em si. É a desconstrução da única imagem que você tinha construído. Porque aqui havia algo unilateral no contexto da visão que você tinha desse contexto, tá? Então assim, a pessoa lá é chata, né? A pessoa é grudenta. E aí, essa é a torre que eu construí de imagem dessa pessoa. Mas agora eu tô vendo que a pessoa é amorosa, né? A pessoa é um amorzinho, né? Como falam por aí. A pessoa é delicada, é sensível. Eu gosto disso, né? Então, peraí, eu vou ter que desconstruir parte da imagem que eu criei dessa pessoa. Aqui é como se essa torre, Virgem, ela caísse pela metade, tá? Vamos dizer assim. Porque até mesmo para você que está vendo aqui um lado negativo de uma situação, o positivo ele existe, que é o que você só via antes, tá? Vamos saber aqui um conselho final para você. Conselho final para a Virgem, por favor. O druida, mantenha sua cabeça no lugar. Aqui pede, Virgem, sabedoria. E sabedoria na maneira que você vai agir mediante o que você está vendo, ok? E aí, né, não tem como a gente falar o que seria, no sentido aqui, né, dessa sabedoria, porque cada caso é um caso diferente. Mas aqui pede para você agir com sabedoria, tá? Em relação até atitudes que você vai tomar. Seja investir, não investir, né, apostar ou não apostar aqui numa pessoa, numa situação, né, numa casa, num contexto, ok? Então é isso, Virgem, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.